São 3 pontos que a oficina vai analisar. É o grau de dificuldade, é o tempo de máquina e a quantidade de peças que você tem para costurar. Porque às vezes você tem uma peça que às vezes é facinho de costurar, mas eu vou fazer só 30 peças. Óbvio que você não vai pagar o mesmo preço de quem está fazendo 300. Às vezes você tem uma peça que você fala assim, Eduardo, eu tenho uma camiseta para costurar. Tá, mas que tipo de camiseta? Eu separei 3 exemplos para vocês verem. Isso daqui é uma camiseta regata, que ela não tem praticamente nada de costura. Ela tem toda essa parte que é a fio é feito com galoneira e aqui é feito um overlock de fechamento lateral. Acabou. Então isso é uma camiseta, ok? Aí eu separei aqui uma camiseta gola careca, que também é uma camiseta, uma peça extremamente básica, com costuras básicas padrões. É galoneira, overlock, ponto corrente. Acabou. São 3 tipos de máquina, operações rápidas de serem feitas. Agora, se eu pegar essa peça aqui, que também é uma camiseta, que você vai olhar, não, mas é uma camiseta básica. Observa a quantidade de recortes que essa peça tem. Você entende o que eu estou falando? As 3 são camisetas, só que são operações diferentes, tempo de máquina diferente. E é óbvio que eu não posso chegar para uma oficina e falar assim, olha, eu tenho 300 camisetas para você costurar. Não, por isso vem a importância de você ter o quê? A peça piloto. Com a peça piloto em mãos, fica muito fácil, pessoal. Muito fácil, você vai pegar a tua peça piloto, na hora que você for fechar custo de produção, que a gente vai estar falando sobre isso daqui a pouquinho, antes de mais nada, você vai negociar com a oficina qual é o valor que ela vai te cobrar. Com o passar do tempo, você começa a criar uma expertise, que aí você já sabe, tipo, opa, essa peça aqui custa R$ 1,20, essa peça aqui custa R$ 1,80, essa peça aqui custa R$ 3,00. Com o passar do tempo, você já vai pegando essas malícias. É a mesma coisa, no meu caso, eu trabalho, vamos supor, eu faço muita polo. Então eu separei aqui de novo 3 exemplos básicos para falar para vocês. Tudo aqui é polo. Então eu tenho polo para costurar? Ok. Só que eu tenho polo aqui que vai de R$ 3,50 de costura até R$ 8,00. Mas são polo do mesmo jeito. Só que olha a diferença, isso aqui é uma polo básica. Básica, ela vai modelo de costura padrão. Ok. Aí eu criei 3 categorias para poder trabalhar. Hoje eu tenho uma linha que é a básica, que é esse padrão que eu criei para trabalhar com as oficinas. Então eu criei uma tabela para atender as oficinas. Então na básica eu pago uma faixa de preço. Aí eu tenho a polo que eu chamo de semi-diferenciada. O que é uma polo semi-diferenciada? Ela tem as mesmas questões da básica, só que ela inclui um pé de gola e uma meia-lua na parte de trás. Então ela é uma semi-diferenciada. Aqui atrás ela tem uma meia-lua e ela tem o pé de gola. Aí eu tenho a polo diferenciada. Por que diferenciada? Porque além dela ter as costuras padrões, ela tem vivo na manga, ela tem recorte no ombro, ela tem pala na parte de trás, ela tem pé de gola, ela é uma peça extremamente detalhada. Ela é feita ela não é feita com vista normal, ela é feita com vista dupla. Então são muito mais processos, o tempo de máquina, se você for comparar uma polo dessa com essa, é quase 3 vezes o tempo de máquina para fazer essa peça do que para fazer essa. Então é óbvio que na hora que eu for pagar, eu não consigo fechar uma oficina para fazer essa peça pelo preço dessa. Então eu já trabalho o quê? Com faixas de preços diferenciados. Então eu trabalho com básico, com semi-diferenciado e com diferenciado. E essa mesma receita eu uso na minha linha de camisaria e uso na minha linha de jeans. Então eu criei tabelas específicas para trabalhar já com as oficinas. Só que isso foi ao ponto que eu fui criando expertise, que eu fui aprendendo, que aí eu consegui chegar nesse ponto de falar, opa, peraí, porque se você tiver que negociar com a oficina, peça por peça, não, mas essa daqui, mas tem esse detalhe, mas tem aquilo ali, não sei o que, cara, você vai ficar louco. Então eu já coloco no meu custo o que é básico, o que é semi-diferenciado e o que é bem diferenciado. E aí eu tenho noção hoje da questão do tempo de máquina que leva cada operação e aí eu consigo me basear em cima disso e
facilita a minha vida, facilita a vida da oficina, a vida de todo mundo. Que aí é o mesmo caso que eu ia mostrar aqui para você da camisaria. Você fala, tenho camisa, ok, mas tudo é máquina reta, mas com processos diferentes, com quantidade de costura diferente. Uma média de preço hoje para se costurar uma camisa é muito variado, porque, como eu te falei, quando a gente fala em média de preço de costura, eu tenho camisa que eu pago R$ 9,00 só de costura, mas tenho camisa que eu pago R$ 15,00 só de costura. Isso vai depender também, como são todos aqueles fatores que eu te falei, vai depender da quantidade do seu corte, vai depender do grau de dificuldade, que nem nesse caso aqui eu trabalhei com máquinas específicas, que no caso aqui é pula-ponto. Trabalhei com alguns detalhes que talvez não são nem todas as oficinas que tem. Eu sempre trabalho com fechadeira, tem oficina que não tem fechadeira, que só fecha a peça na interlock. Tem oficina que a gente fala que tem mão francesa, que também já é um outro tipo de máquina específica. E aí tudo isso impacta na questão do preço. Então, só para que você possa calcular, é importante você ter a peça piloto, que foi o que nós conversamos lá atrás no módulo 2, porque a peça piloto ela vai acompanhar você em todos os processos, mas a partir do momento que você tem a peça piloto, você vai fazer o custo, você precisa ter a piloto, porque quando você for negociar com oficina de costura, quando você for negociar com corte, quando você for negociar com estamparia, com bordado, tudo vai se basear a partir da sua peça piloto. Todo o custo vai se basear a partir da sua peça piloto. E aí vai influenciar questão de grau de dificuldade, quantidade e tempo de máquina. Então o lugar mais apropriado que eu podia vir falar sobre oficina era justamente aqui, porque a intenção desse módulo não era mostrar para você uma oficina trabalhando na prática. A questão aqui é você mostrar o que pode ser feito de melhor e como que você faz para ter as melhores escolhas na hora de encontrar uma boa oficina, na hora de fazer uma parceria com um bom profissional. E aí eu vou recapitular de novo. Às vezes eu fico falando coisas que parecem ser repetidas, mas é que eu quero que as coisas entrem assim na cabeça de vocês, porque se a fórmula funciona para mim, e não só funciona para mim, como eu também já vi vários amigos adotando esse mesmo modelo que eu trago hoje para dentro da minha empresa, e eles também conseguiram evoluir, eles conseguiram quebrar várias barreiras, eles conseguiram corrigir vários problemas que eles tinham lá. Então tudo isso que eu venho compartilhando com vocês, todas essas dicas que eu venho compartilhando com vocês, elas servem para isso, porque o objetivo desse treinamento, o objetivo desse curso, não é ensinar você como costurar, não é ensinar você como cortar, não é ensinar você como modelar, é ensinar você a evitar problemas, evitar desperdício, a otimizar o seu tempo. Esse é o nosso intuito. Então, só para recapitular novamente, o que nós falamos lá atrás? Galera, vá na oficina, veja a quantidade de funcionário, veja a qualidade, tempo é importantíssimo. Depois, no próximo módulo, a gente vai estar falando sobre questão de planejamento, porque quando você pega uma peça, a partir da criação até a peça estar aqui, ó, pendurada no cabide, pronta para vender, ela não pode passar de 20 a 25 dias, seja a peça que for, com exceção do jeans. Mas qualquer peça que vem da malharia, no tecido plano, que seja a parte de cima, o máximo que eu posso admitir dentro da minha empresa são 25 dias. Porque o produto, a partir do momento que eu compro o tecido, já começa a girar prazo de pagamento, de boleto. Então assim, aí eu mando para o bordado, para a estamparia, eu já começou a girar o prazo. Eu mando para a oficina, começou a girar o prazo. Se esse produto demora para voltar para mim, vai chegar um ponto que eu já tenho que pagar todo mundo e eu não tenho produto para vender. Então vamos sempre ficar atento a isso. Na confecção, o que vale é tempo. Porque quando você fala o que é mais importante hoje numa confecção, e eu trago isso para mim, na minha realidade hoje, quando alguém pergunta para mim, cara, seu departamento comercial é muito bom, mas por que ele é bom? Porque ele tem o produto certo na hora certa. E isso que faz a diferença e é isso que impacta nas vendas. Ok, galera? Então vamos para o próximo módulo agora, onde a gente vai falar sobre planejamento, PCP, planejamento, controle de produção. Vamos saber como organizar tudo isso que a gente viu até agora, para a gente depois falar sobre marketing, vendas e muito mais. Tchau!